Meu nome é Anderson Dick, sou gaúcho, nasci em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Em 2003, eu fundei uma empresa que chama Fueltech. Para quem não conhece, dá uma pesquisada. Para quem conhece, eu tenho orgulho de dizer que é uma das maiores empresas de injeção eletrônica de performance do mundo. E eu vou contar mais essa história, vou contar vários detalhes, tem várias pessoas perguntando que história é essa. Mas agora eu vou falar sobre a saga dessa Ferrari aqui. Todos os detalhes para deixar perfeita. Foi muito pouco tempo, menos de 2 meses que a gente está desde comprar esse carro até o estado atual. Vocês viram aí nos vídeos anteriores o trabalho que deu, mas ao mesmo tempo assim, ó, foi exemplar. Eu tô muito orgulhoso de tudo como é que esse carro tá indo e tô muito contente. E para começar esse episódio, eu vou dar de presente para vocês e para mim, porque na verdade eu vim aqui para fazer isso. Eu vim gravar uma partida a frio e ligar, deixar esquentar o motor e acelerar. Senta aí, pega a pipoca, aquela cervejinha, o chimarrão, o vinho, o que você quiser tomar. Manda uma foto no Instagram, bota um stories no Instagram, como é que você está assistindo, com quem. Chegou o 5º episódio da saga da Ferrari. Eu quero ver a partida frio, vamos ver se tá legal. O Luiz deu uma mexida boa essa semana aí. Vários dias de manhã ele ligou e deu um talentinho e foi acertando. Vamos ver como é que fica aí. Estão vendo a minha cara de felicidade, essas aceleradas aí, é muito bacana, ó. Tô aqui, ó, é domingo, eu vim hoje pra tirar o para-choque do carro e os faróis dianteiros, porque eles têm uns defeitinhos aqui que a gente vai pintar, ó, e o para-choque traseiro tava aquele quebrado, bem feio aqui, ó, a gente vai arrumar. E aí eu não resisti, eu tive que ligar o carro e dar uma esquentada, uma acelerada, ver como é que tá o funcionamento. E, cara, que barulho impressionante. Tava todo mundo perguntando, trocou ou não trocou a capota? Só que é o seguinte, ó, agora eu tô trocando, ó. Agora a gente conseguiu um cara aqui de fé pra vir trocar. Aquele dia eu tinha tentado trocar no vizinho ali, tinha vindo uma pessoa que tava indo pra trocar, só que o cara não tinha tempo, tava meio de má vontade, nem insisti muito porque tu sente quando a pessoa não tá afim de fazer. E agora esse cara aqui, eu achei ele literalmente no Facebook Marketplace, procurei aqui que fazia local e dei muita sorte, porque o cara é gente boa, o cara é interessado, gosta de carro e tá aqui agora botando a capota. Deixa eu mostrar pra vocês os detalhes. Primeiro tem que prender a capota aqui, ó, remove toda, ó. Ele é toda com cola, ó. Uma parte importante aqui é esse elástico, que ele ajuda a puxar essa barra pra cá. Esse elástico estava totalmente sem carga, isso aí dificultava abrir a capota, ó. E aqui tem umas partes que tem que colar, ó, no carro, ó, pra encaixar. Aqui o cara é cuidadoso, ó, tirou as capas, botou todo um cobertor aqui, ó, protegeu o banco, ó. Foto que eu comprei no eBay sem saber, mas ele disse que é muito bem feito. Plástico aqui, que é a visão aqui atrás é bem grossa e forte. Normalmente os caras botam às vezes um plásticozinho fraco. O mais legal disso aqui é o seguinte, que o cara vem colocar aqui na empresa mesmo, sabe? Eu gosto muito disso. Tem um monte de gente perguntando o que a gente tá fazendo peça de fibra de carbono, e esse cara aqui é o artista, o Anthony. Ele, olha o que ele trouxe aqui pronto. This is the engine cover. Ah, isso aqui é aquela capa que vai em cima do motor ali no meio do V, ó. Ela tá aqui com olha que bacana. Ela é uma placa de fibra de carbono, bem levezinha, ó. E ele cortou certinho no tamanho para instalar em cima, vai cobrir aquilo ali. E aqui, ó. And these are under the intercooler. Ah, isso aqui é uma capa embaixo do intercooler. Eu vou mostrar para vocês ali já. So I'm gonna make them overlap. Yeah. I still gotta trim them, but wherever they end up, I'll make them overlap. Essa capa aqui, ó. Ela vai aqui, ó. Ela vai ficar aqui por cima, então ela vai dar esse acabamento aqui que falta, ó. E aqui, ó, olha que legal, ele já fez aqui, ó. Essa mesma material ele cortou e deixou aqui, ó, nas laterais, que tinha uma caixa de roda meio exposta. Inclusive na Ferrari original fica essa caixa de roda exposta, que é muito estranho. E aqui a gente deixou um espaço para botar a Nano, ó. Então como a Nano tá aqui atrás, ela vai ficar exposta aqui atrás, ó. Então o cara vai abrir o capô, vai dar para ver isso aí. Esse carro ele tem umas entradas de ar lateral aqui, né, na porta, ó. Essa entrada de ar aqui entra aqui, né? E esse ar que entra iria originalmente para alimentar o motor, né?
Como agora a turbina tem um filtro de ar aqui, as entradas de ar a gente usou para direcionar o ar frio para embaixo do intercooler. Ó. Então o ar frio vai entrar, ó, e aqui fica um fechamento do intercooler. Ó. Então está separando a parte quente da parte fria e o ar frio entra e vai dar um fluxo aqui de intercooler. E agora a gente está fazendo um fechamento aqui embaixo para isolar também a parte do calor aqui disso aqui. Vai ter que cortar um pouquinho para não deixar encostar no intercooler, porque o intercooler tudo move com o motor, né? Okay. Let me see the pads, the skids. Okay. E aqui, ó, para quem tinha perguntado, ó, essa peça que estava faltando no carro, ó, que é uma soleira de porta aqui, ó. E em vez de comprar uma original, ele fez uma totalmente de fibra de carbono, só que essa aqui não foi um painel cortado, ele realmente fez a soleira, ó. Ah, que legal, very cool. Olha aqui o que a gente fez, ó. Isso aqui é um painel de fibra de carbono, ó. Fez o logo da Ferrari e a Fueltech no logo da Ferrari, ó. E na verdade o painel inteiro é desse amarelo e a gente cobriu ele de, digamos, um fumê para ficar só a letra, assim. Agora ele vai polir tudo para deixar lisinho, assim. Olha que legal o painel, como é que vai ficar. O cara abre a porta, a soleira de porta, ó. Muito legal, essa parte de fibra de carbono eu fiquei muito contente, porque o Anthony é muito criativo. E cara, a gente comprou aqueles 2 painéis ali, a gente vai fazer um monte de coisa no carro disso aí. É uma ideia boa de acabamento no carro. Tá vendo esse monte de fio que aparece aqui, ó? Esse fio, bobina aqui, ó. Essa bagunça, ó. Aqui a gente vai botar esse acabamento, ó. É bem legal essa placa. Porque olha só, ela é bem flexível, ó. Olha só. Ela dobra. Olha como ela dobra, isso aqui é uma peça de fibra de carbono. A gente comprou 2 dessas placas, que elas têm 4 pés por 8, que dá 1,2 m por 2,4 m. E ela vem inclusive enrolada. Essa peça é usada em carro de corrida para fazer fechamento de carro de corrida interno, porque ela é muito leve, muito forte e é resistente à temperatura. Ó. E aí a gente está usando uma das placas e a outra está aqui, ó. A gente até botou aqui em cima porque aqui é menos chance de alguém pisar, ó. Mas é uma placa inteira de fibra de carbono, ó. Dá pra ver aqui, ó. Olha como ela é flexível, assim, ó. Pode dobrar ela, literalmente. Pode enrolar e ela não quebra, ó. Aqui tem a fibra de carbono. Aqui ela vem com um plástico de proteção, né? Depois que corta, remove esse plástico. Mas é muito legal. E essa placa aqui, pra quem perguntou de preço, custou $480 cada placa dessas. Mas com essa placa dá pra fazer um monte de fechamento no carro, em vários lugares. Se fosse comprar só um carpete, já ia dar bem mais que isso. A gente vai usar essa placa também para fazer os fechamentos embaixo do carro e também fazer o fechamento do capô na frente ali do porta-malas dianteiro, que também está faltando. Então vai ter bastante fibra de carbono, além de leve, bacana, criativo e diferente. Fica legal. O objetivo não é ser todo original, então vamos ser diferente. Agora podemos dizer que a gente tem a capota trocada, novinha, bem instalada. Realmente, a gente achou que ia conseguir fazer nós mesmos e é bem mais delicado do que pensamos. Tem bastante coisa que tem que colar, ó. Ali atrás, tem que esticar certinho. Bem mais detalhado do que eu imaginei. Até o interior aqui, como ficou melhor assim, sendo novinho. Eu não tinha nem percebido quanto ficava feio olhando de dentro. Aí, ó, instalada. Mais um detalhe de acabamento finalizado. Quinta-feira aqui, ó. Olha quem é que chegou aqui, ó, caindo numa cilada. Olha aí, ó. Certo? Se lembra mais uma vez aí, mexendo na Ferrari. O Leonardo veio aqui para fazer toda a instalação da Fueltech na Ferrari e agora tá de volta aí. Eu disse, cara, o que tu tá fazendo aí? Porque a gente tá numa correria aqui, porque eu fui convidado para levar a Ferrari num evento que chama Caffeine e Octane, aqui em Atlanta, que é um evento de carros exóticos, assim, de tudo. Mas esse evento de fevereiro, que é um evento mensal, é um evento especificamente para exóticos clássicos, ou seja, super carros, é Ferraris, é Lamborghinis, é carros antigos exóticos. E vai ser muito legal, a gente ficou muito empolgado de tentar acabar o carro para isso, porque vai sem dúvida chamar muita atenção os donos de Ferrari lá. Os puristas vão se abalar no negócio. E podem se preparar. Vai ter muita coisa boa aí. Vai ter muita coisa boa para chocar os puristas. A primeira coisa que a gente está fazendo aqui, ó, é dar uma organizada aqui nas coisas. O que a gente vai fazer no carro agora são detalhe de acabamento, coisinhas da elétrica, fazer funcionar tal coisa, arrumar um limpador. São detalhes que faltam para deixar o carro assim, ó, impecável. Olha só que legal. Esse aqui é o Jesse. Ele tem um RX-7 com motor V8 que vocês viram num outro vídeo que eu botei. E ele é funcionário da Ferrari de Atlanta, ó. Ele trabalha lá e ele é cliente nosso, tem Fueltech. Coincidentemente ele veio aqui naquela outra semana para trazer o RX-7 dele, viu a Ferrari e começou a dar um monte de informação e até trouxe as capas de paralama que eu não consegui achar usada, não valia a pena usada, e ele me conseguiu pela Ferrari original com preço
razoável, assim, foi $200 cada uma. Mas não tinha opção, sabe? Essa capa de paralama que vai dentro ali do paralama. Jess estava me contando as histórias. Hoje na oficina da Ferrari de Atlanta tem 2 F40 fazendo manutenção, tem Enzo, tem LaFerrari. E ele estava comentando que todos os mecânicos lá estão acompanhando o projeto também. E os caras gostam muito de mexer carro e são fanáticos assim também. Então eu quero pegar a Ferrari e andar até lá, a concessionária da Ferrari aqui, e mostrar para eles aqui que eles vão achar. Oh, it's gonna be nutty. This thing's gonna be a wild ride for sure. Nós ficamos pensando naqueles pneus, né, meio velho ali. Não sei se eu falei já, mas eu comprei uma roda. Eu não vou mostrar ela ainda, mas vocês vão gostar. As rodas hoje em dia tá demorando 6 semanas para fabricar, porque é uma roda customizada, tem que ser exatamente. E aí a gente pensou, cara, a gente precisa de uns pneus, porque o pneu que tava ali é muito velho. Aí eu olhei para aquela roda do Corvette, né, aquela que a gente testou aquele dia, e não acredita que aquela roda era um pneu 325 aro 18 que dava numa roda 10 polegadas. E a gente falou, cara, vamos testar. Cara, é leve isso aqui, meu. Ela é 18 por 12 de largura. E aí a gente tirou, como tava esse pneu, digamos assim, o Corvette não tá com a embreagem arrumada, não consegui nem botar pressão nele, não adianta botar o slick. Eu disse, cara, vamos botar esse Mickey Thompson aqui na Ferrari, ó. Pelo menos vamos dar uma de bonitão aí, ó. Ele é um 325, 3518, ó. E cara, ele ficou borrachão aqui, ó. Mas sabe que a Mickey Thompson, ela especifica que pode ser 10 polegadas de roda. Tem que ver se vai entrar no carro agora, né? Sorte que a gente tem um cara forte aqui, ó, grande, ó. Só me mostra quem é esse cara aí. Pera aí, deixa eu baixar um pouquinho isso aqui. O pneu tava tão velho, né? É, 2004. O pneu que tinha era 2004. 2004 de fabricação dele. E tava, quando foi desmontar, o que aconteceu? Arrebentou, tinha uns rasgos assim. Sim, na verdade até andando com esse pneu era perigoso, né? E agora tem que olhar o da frente, né? É, porque o da frente também deve ser 2000 e pouco. Tu vê que eles não estão gastos, ó. Tipo assim, não perdeu borracha, mas é um pneu velho, ó. Ele é um Pirelli. Onde é que tá a data aqui, ó? Ah, esse aqui eu acho que é 2007, ó. 0407 esse pneu aqui. Ah, então tá tranquilo, esse aqui só tem 14 anos. O que vocês acham aqui? Será que a gente troca esses freios? Tava na dúvida. Tô pensando em trocar esses freios aqui. Na verdade os discos até tão ok, mas cara, eu botei no C8 uns discos mais legal e ficou tão bonito. Esse freio é meio pequeno. Essa época aqui a Ferrari, eles não eram muito carro de pista, assim. Aqui o suporte de bateria, ele tava enferrujado, assim, ó, por baixo, tava meio feio. E aí o Leonardo deu uma lixada boa, tirou assim um pouco da ferrugem, e a gente passou esse produto que ele é para eliminar a ferrugem, ele para quimicamente a ferrugem de atuar, sabe? E ele é um fundo assim também. Até quase combina com o amarelo do carro, hein? Vamos ver se a roda pega no paralama. Ah, vai dar. Porque a roda fecha um monte ainda. Cara, tipo assim, não é perfeito o fitting dela. Tinha que ser um pneu um pouco mais estreito, mas cara, eu vou te falar que ficou legal. No pior das hipóteses, a gente vai ter que dar uma volta com esse pneu aí e comprar um pneu temporário aí. Mas eu fiquei pensando, não, vamos botar esse Mickey Thompson aí, no mínimo fica legal aí, vai grudar. Tem que ver se os eixos vão aguentar agora, hein. Não pega? Não. Ó, cara, tem aí umas 2 polegadas Vamos de ver se dá folga. pra mostrar aqui. Tem, né? Tem umas 2 polegadas de folga aqui não. É, na verdade assim, ó, podia quase tornear a roda pra botar ela pra dentro, né? Pra dentro, exato. Mas não precisa. Muita gente me perguntou sobre essa roda aqui. Essa roda aqui eu tenho ela pro C8, pro Corvette. E é uma roda que eles falam especificamente arrancada, mas na verdade dá pra usar na rua, né? E além de ela ser muito leve mesmo, ela tem esse negócio que chama bed lock, ó. Vocês podem ver que a lateral aqui, ó, a gente tirou o pneu e ela tem um aro, ó, que na verdade pressiona a borda do pneu aqui, ó. Vocês estão vendo essa ranhura aqui, ó? Esse degrau, ó. Ele pega nos dois lados aqui, ó, e pressiona a borda do pneu para o pneu não girar no aro. Então, por exemplo, tu bota aqui o pneu, ele monta por fora aqui, ó, e aí esmaga a borda do pneu para ele ficar travado aqui. E aí com isso o pneu não corre. Isso aí é uma outra dica. Quem tem carro às vezes mais potente ou de corrida, nunca monta com graxa, né? Pneu, porque a graxa nunca sai e às vezes gira o pneu na roda. E isso é um prejuízo enorme de tração, porque na verdade o pneu tá, imagina, é que nem se estivesse patinando uma embreagem, tá patinando um pneu na roda. Então por isso que tem muita gente também que às vezes pega e pinta o pneu assim, ó, com a roda, carro de corrida, quando não tem, especialmente quando não tem bidlock, que eles pintam a roda aqui e pintam o pneu para saber se o pneu girou e quando tu volta de uma largada, quando vê tá a marca pintada aqui, do pneu tá aqui e a roda tá pintada aqui, e o cara nem imagina que o pneu gira. E é uma coisa bem comum o pneu girar na roda. Então se vocês têm uns carros meio fortes aí, e aí
faz essa marcação aí e dá umas andadas para ver se o pneu não tá girando. Se estiver girando, para quem tem carro de rua, uma alternativa é botar cola de para-brisa na hora de montar o pneu. Só que é o seguinte, não me pergunta como é que desmonta, tá? Se não é problema meu, vocês vão ter que descobrir. Mas é uma alternativa que se faz. Eu já fiz no meu Calibra lá em 2008, eu acho. E a outra dica mais simples até é nunca montar com nenhum tipo de graxa, assim. Só pode, normalmente se monta só com detergente, porque o detergente ele na verdade escorre, seca e fica, depois ele cola, sabe? Tem um monte de parafuso na verdade para fazer uma pressão bem homogênea. Ó, aqui que ele aperta, ó. Então ele pega e esmaga a borda do pneu aqui e o pneu não gira. Nesse carro aqui tem o beadlock na externa, né? Tem carro de corrida mesmo, forte mesmo, assim, que tem o beadlock na interna. Ah, tem uma coisa aqui que eu esqueci de mostrar na roda, ó. O Leonardo que perguntou até, ele não tinha lembrado disso. Esse carro ele tem um sensor de... O Corvette ele tem um sensor de pressão de pneu, né? Como a maioria de todos os carros originais tem, né? Só que se não botar esse sensor aqui na roda, o carro não entra em modo de largada e não deixa entrar ou sair dos controles de tração e tal. E aí a gente teve, só que esse sensor ele é muito grande, o corpo dele aqui, ó, e ele não entrava para fazer o ventil, ó. O ventil aqui tem que ser bem pequenininho, ó. Vocês podem ver o ventil aqui, ó. Tá aqui, ó, ele é bem pequenininho. E aí a alternativa que você tem é botar um pouco de pó aqui e colar ele por dentro, porque ele não precisa encher o pneu por aqui, ele só precisa ler a pressão que tá, ó. Então ele só tá lendo a pressão que tá chegando aqui dentro, ó, que tá dentro da roda. Então, estando aqui tá bom. Vocês podem olhar, esse aqui é o carro que o Luiz toca, ó. Carro de arrancada, ele tem o beadlock aqui, ó. E tem o interno, ó, também, ó. Então ele segura nos dois lados, ó. Segura nos dois lados para não patinar o pneu na roda, ó. E outra coisa em carro de corrida, normalmente a roda, se coloca uma roda bem mais larga que o pneu, ó. Esse pneu aqui é um 315, ó. Pra ter uma ideia, um pneu 315, o pneu que a gente botou na Ferrari é 325. A seção dele aqui é 315, só que esse aqui tá com uma roda, eu vou chutar que é 15 de largura, ou 16 polegadas de largura essa roda. Então, pra ter uma ideia, olha como fica, a roda é mais larga que o pneu, dá pra ver por aqui, ó. Olha a diferença, ali é um 315 numa roda 15 ou 16, aqui é um 325 numa roda 10, ó. Então, aqui ele tem 325, é maior do que o Pro Mode ali, mas a roda é muito estreita, ó, tá vendo? A roda é 10 polegadas. Naquela roda lá, da Corvette, é uma roda 12, então ela já fica, o pneu fica reto, assim, fica certinho. Mas aqui ela, com a roda 10, fica um pouco menor. Eu até olhei esse aqui é um pneu, é o Mickey Thompson, ó, ET Street R, que ele é melhor do que o SS. Ele é um slickão assim, ó, não dá pra andar muito na chuva com isso, mas é um chiclé, né? A gente começou a dar um trato no interior, ó, e aí a gente começou a desmontar pra limpar por dentro, tirar essa saída de ar, ó. Tirou o volante, ó, vou mostrar pra vocês que o volante que eu vou botar daqui a pouco. O que acontece? Esse carro aqui, ele tem 20 e poucos anos, né? E o airbag, já não se sabe se ele funciona direito mais. Então, como eu ia trocar o volante, a direção mesmo, que tem o airbag da direção, eu falei, cara, vamos tirar todo o chicote do airbag, a central do airbag. E aí a gente tirou, esse aqui é o airbag do passageiro, ó. Ele tem esse acabamento de couro, ó, que tá bem bonito e tal. É meio pesadinho esse negócio, deve pesar uns 2 kg, acho. Eu vou te falar, ou mais. Só que todo o airbag é um conjunto que prende no carro aqui, então eu não sei se a gente vai tirar ou vai tirar só o cartucho, talvez não é nem seguro mexer nesse airbag, acho que eu vou deixar ele como é que tá, só que sem a central. Então, provavelmente eu não vou mexer nisso. Mas aí a gente começou a desmontar outras pecinhas aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é a saída de ar em cima do para-brisa, ó. E ela tem essa gradezinha, ela tá meio... Não sei se dá pra ver direito, ela não tá preta mais, sabe? Aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai passar um spray nela, assim que nem a gente passou na grade traseira lá do carro. E esses acabamentos também aqui, ó, deixar tudo bonitinho. E aqui, ó, esse acabamento da coluna de direção, ó. Olha como é que tá feio, ó. Esse aqui que eles falam que é o problema das Ferrari, que eles chamam de stick, que fica tudo assim meio nojento, ó. A tinta levanta e craquela, quebra, assim, é tipo uma tinta, sei lá o que os caras fizeram. Isso acontece em todas as peças, ó. Isso aqui é a parte de baixo, ó. Então a gente vai dar um trato nessas peças aqui para deixar elas bonitinhas. E aqui é o airbag do volante, ó. Que é aquele volante de Tempra aqui que todo mundo sabe, né? Quem não se lembra de um volante, quem não olha para um volante desse não se lembra de um volante Tempra, né? A gente vai dar um sumiço nele aí, fica tranquilo. E essas pecinhas do ar-condicionado, ó, é bom que dá pra tirar isso aqui e limpar bem por dentro, ó.
Até a saída de ar, assim, parece limpo, ó, mas se tu começar a olhar por cima aqui, ó, tu vê que tá bastante sujeira por dentro. Os dutos, ó. Aqui também, ó, tá bonito, mas por dentro aqui é sujo, sabe? Então é legal dar essa limpada geral, assim, pra deixar bem no detalhe mesmo, por dentro, mesmo que ninguém vai ver, eu vou saber. Eu tava mostrando pra vocês do volante da Ferrari, né? Como muitos identificaram um volante que parece de Tempra, né? Por causa do airbag, né? Na verdade, nessa época começou a ser obrigatório ter airbag e ninguém conseguiu fazer algo muito prático naquela época. Hoje já tem uns design melhor nos volantes. E foi um susto também, assim, pra quem gostava dos clássicos, porque todas as Ferrari sempre vinham com aquele volante clássico Momo, assim, que quem de nós não sonhou em ter um volante daquele no carro? Eu já tive um Momo num Corsa 1000, que era da minha mãe, e depois no meu tipo, e assim por diante. Então, ter um volante Momo daqueles é uma coisa que remete muito, inclusive, às Ferraris, né? Como é que uma Ferrari não vem com volante Momo? Mas aí eu fiquei pensando, cara, eu vou trocar esse volante porque eu quero tirar esse airbag velho, quero que ele dê na minha cara um dia sem saber. Muita gente falou, compra um volante Momo da 348, ou compra um Momo original, um diferente Momo. Digamos assim, já tive isso e eu gosto dessa sensação. Mas aí eu fiquei pensando, cara, na verdade não. Eu acho que eu vou ficar mais feliz de ter um volante Fueltech, que é uma, digamos assim, uma criação minha, um orgulho que eu tenho de ter fundado essa empresa, e há 20 anos trabalhando nesse negócio para ela estar onde é que ela está hoje. É um orgulho muito grande ter a oportunidade de ter um volante Fueltech numa Ferrari. Dizer assim, cara, esse volante aqui é o símbolo da minha empresa, assim, é um produto que a gente cria, que a gente criou, é uma marca que está na minha frente ali. Eu disse, cara, eu vou fazer isso, eu vou botar um volante Fueltech. Como a gente não vende ele aqui nos Estados Unidos ainda, eu tive que trazer do Brasil. No Brasil que a gente vende bastante até, é bacana, que tem muita gente que gosta. E eu até trouxe dois, ó, que é os dois que a gente tem no Brasil, ó. Esse FTR-A aqui, ó, é o aliviado. Esse é o campeão de vendas, assim. Na verdade, eu não gosto da pegada dele sem luva, a não ser que fosse um carro, tipo, muito racing. E aqui nos Estados Unidos, como é muito frio, né? Agora, por exemplo, tá 2 graus lá fora, né? A gente tá aqui dentro sem manga curta porque tem um aquecedor violento lá em cima. Mas eu gosto da pegada de um capado, sabe? E aí acho que eu vou usar esse aqui, ó. Que é o FT-S1. Ele tem esse tecido aqui, um alcântara, um suede, não sei como é que chama direito. E é muito bom de pegar, eu gosto muito. Ele pega o formato dos dedos aqui, inclusive. E tem exatamente esse formato, um triângulo, então eu acho que vai ficar bem legal, assim, que nem eu falei, vai ter para mim uma emoção, um orgulho muito grande poder botar um volante desses numa Ferrari, sabe? E aí para botar ele, como tira o cubo, eu tive que achar, isso que foi difícil, cara, achar esse cubo para tirar o volante original. Por exemplo, a Momo não vende esse cubo para Ferrari. E aí eu tive que comprar esse cubo aqui, ó. Esse cubo aqui, só que eu vou ter que fazer uma modificação, ó, porque ele é feito para entrar um volante que tem o botão aqui no meio, ó. Eu vou ter que tornear ele aqui, a gente vai ter que tornear e vai ter que pintar de preto também, porque fica aparente isso aqui. Mas vai ficar legal. Ó, enquanto a gente tá trabalhando aqui, ó, tá rolando a corrida, ó. A gente tá olhando aqui, ó, a corrida, o Luiz tá nessa corrida, ó. Por isso que ele não tá ajudando. Esse carro aqui era pra estar lá, ó. Corre exatamente nessa categoria que tá correndo agora, ó. Que é Radial versus o Mundo, ó. Inclusive, que legal aqui, ó. A gente é o patrocinador dessa categoria. Nem sempre a gente consegue realizar, mas é legal olhar assim numa transmissão ao vivo e a categoria mais top do mundo de arrancada, que é essa Radial versus o Mundo para radiais, né? Os carros mais ponteiros aí usam Fueltech, então a mesma injeção que está nesse carro aqui, ó. É uma coisa legal, ó. A gente acabou de lançar uns bicos injetores Fueltech FT Injector, que inclusive é desenvolvido e fabricado no Brasil. E esse carro já está correndo com esse injetor, ó. Então tá toda uma expectativa aqui para saber se esses carros vão andar bem. Já andaram, já treinaram, tá andando muito bem. Então vamos torcer pelo branco aí, que ele tem tudo Fueltech, até os bicos injetores. Rivenbark's car, the nose came up, races out of it early. Rivenbark goes 358.5 at 209.65 miles an hour. Saw the nose come up, maybe a little wheelie control involved there, but até o cara da transmissão falou que deu pra ver que tinha um wheelie control, que essa é uma função que a gente tem na Fueltech que mede a frente do carro. É um sensor que fica na frente aqui assim, ó, e mede a altura do carro no chão, e aí quando o carro passa de uma certa altura, a Fueltech controla o ponto de ignição pra não empinar e não virar pra trás, porque esses carros não tem wheelie bar. A embreagem desse carro é aqui atrás, né? Pra gente trocar ela, ó. Tira esses parafusos aqui, ó. Parafuso aqui em volta, solta isso aqui.
tem que tirar o cano da wastegate aqui no escapamento, mas dá pra trocar a embreagem por trás aqui, bem fácil, não precisa tirar nada de motor. E essa é uma das perguntas que várias pessoas me fizeram, como é que vai fazer a embreagem, né? Na verdade, a embreagem que está no carro, mesmo sendo um câmbio automatizado, ela funciona para câmbio manual, porque a gente botou um pedal de embreagem. Antes era um cilindro, uma bomba de hidráulico que acionava a embreagem. Agora, na verdade, tem um pedal. Mas a embreagem está no carro ainda é original do carro. E a gente não sabe como é que ela está. Eu sei que esse carro ele está com 25 mil milhas e em 2008 ou 2009 ele tinha 19 mil milhas e foi trocado a embreagem, segundo um registro que tinha. Então ele já tem 6 mil milhas nessa embreagem e ainda ficou 12 anos parado. Então eu acho que a embreagem não vai dar certo. E aí eu comecei a procurar na internet para ver se tinha kit de embreagem upgrade para esses carros, como é que ia fazer. E não vi em lugar nenhum. Eu só descobri que a Ferrari Challenge, a 355 Challenge, que é a versão de corrida dessas Ferraris, ela vem com uma embreagem de cerâmica já. Mas é basicamente a mesma embreagem, só que discos, o pastilha de cerâmica, que é bem comum, que a gente conhece, né? E aí comecei a procurar, aí eu disse, cara, eu vou falar com a Ceramic Power no Brasil, porque eles são parceiros meus aí. Todos os carros que eu tenho no Brasil, o meu Mazda, o Calibra, vários carros eu sempre faço embreagem com eles arrumam, modificam e funciona muito bem. E são bem criativos, inclusive a Ceramic Power tá vendendo embreagem para a Honda aqui nos Estados Unidos. E eu liguei pro Peterson lá e ele disse, cara, deixa eu procurar se eu não tenho uma carcaça de embreagem. E adivinha, se a gente não tava com sorte, ele achou 2 carcaças de embreagem lá de F355 no Brasil, que eles trocaram e fizeram alguma outra lá e na verdade voltou essa embreagem. E aí ele me disse, eu vou ver como é que elas estão. E aí, diretamente do Brasil, uma embreagem Ceramic Power para Ferrari, ó. E ainda é o seguinte, ó, ele fez uma embreagem, ó, que é um platô, ó, com um disco de lona HD, que foi o que eu pedi para ele, porque eu quero tentar o seguinte, se patinar essa embreagem ali, que é lona, né? Eu falei, vamos tentar botar uma embreagem que não seja mais dura, ou que não seja, que tenha um controle bom. E a lona HD, na minha opinião, é muito bacana. Ó, aqui tem o disco, ó. Tem um platô aqui, ó, retificado, trocou a pista, tudo, eu acho, ó. Zerinho. E uma lona HD, ó. A lona HD ela tem mais metal no meio, que eu não sei exatamente tecnicamente a explicação, mas ela gruda um pouco mais que uma lona convencional. E ela é toda arrebitada forte aqui. Se eu estava falando uma outra coisa, as embreagens em carro de competição, carro que se mexe, preparado, muitas vezes o problema é que a pastilha solta. Então tem que colar a pastilha e tem que botar rebite bem colocado, ó. E ainda, olha que bacana, ó. Recebi ainda uma peça aqui, ó, da Ceramic Power, impressa em 3D, eles fazem até, ó, pra centrar a embreagem, ó. E aí ele fez essa de lona. O que eu vou fazer? Vou andar com o carro agora assim e vou sentir se patinar a embreagem. Primeiro vai essa aqui. E se a coisa ficar feia mesmo, ó o que a gente tem aqui, ó, platô com 10% a mais de carga e tem um disco de 8 pastilhas para Ferrari, ó. Essa aqui eu acho que vai aguentar mais. Então esse platô aqui, ó, ele colocou um pouco mais de carga, ele tem um pouco mais de carga, não sei se ele tinha 2 platôs diferentes lá. Ó, bonitinho, tudo retificadinho, ó. E aqui os 8 discos de cerâmica, uma embreagem grande até. Olha como o estriado do câmbio é grande, ó, impressionante. E essa aqui eu acho que tem que aguentar o pau. Mas é muito legal isso aí de ter mais peças brasileiras aí, não é só a parte da Fueltech, e ver que tem qualidade, porque para fazer uma embreagem dessa nos Estados Unidos, cara, não é fácil. As empresas são rígidas, não faço, são bem difíceis de conseguir fazer alguma coisa fora do padrão. E já no Brasil, sem problema, ainda consegui comprar 2 opções assim, para já não ficar na mão da embreagem. Bom dia, pessoal, tudo bem? Acabei de chegar aqui na Fueltech com a roda do lado do motorista. A gente acabou de fazer a troca do pneu, porque ontem a gente testou o lado de lá e não fazia sentido trocar as duas e não ia dar certo. Deu certo, fui pra lá, troquei a outra e agora cheguei aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que tá o processo da caixa da bateria. A gente fez uma pequena restauração aqui. Agora o próximo passo, montar outra roda do lado de lá, as dianteiras, a bateria, tudo ali. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, ó, a gente já tem esse para-barro, já está instalado. E eu vou montar do lado de lá para poder botar as rodas e baixar o carro, que daqui a pouco vai chegar um outro rapaz aqui para dar uma olhada na pintura do carro, fazer um polimento. Aí tem que organizar bem direitinho para todo mundo conseguir trabalhar, né?
Cheguei de volta aqui, ó. Deixei o Leonardo meio na encrenca aí, trabalhando sozinho. Vocês viram um pouco do que ele fez nos últimos horas aí, né? Mas agora eu tô de volta aqui, ó. E ó quem tá aqui, ó. O Anthony chegou aqui e ele trouxe nada mais do que... Olha aqui, ó. Quem tava reclamando, ó. Ou quem tava perguntando cadê a traseira do carro, ó. Aquela ainda tá sem acabamento, ó. Mas isso aqui é de fibra de carbono, ó. Inteira. Vai dar um acabamento brilhoso aqui, ó. Vai dar pra ver a fibra bem certinho. Isso aqui vai... Tá aqui, ó. Cara, isso vai ficar muito legal. It's 0.5 kilograms. Ah, é? Meio quilo. E é super forte. Cara, parece metal. Parece metal. Essa peça a gente fez de fibra de carbono porque a original ela é aquela amarela, que é de lata. Que eu não gosto do amarelo, acho que ficou muito amarelo. Tanto que a Ferrari Challenge tem ela que é uma gradezinha assim, né? Toda furadinha. E aí como o Anthony já tá fazendo várias coisas de fibra de carbono, a gente falou, cara, vamos fazer isso aí de fibra de carbono. Só que isso aí foi a peça que mais deu trabalho, porque teve que fazer todo um molde pra ela, teve que tirar a peça original, fazer o molde e aí fazer a peça de fibra de carbono no vácuo. Eu nem sei exatamente todo o processo, mas o Anthony é craque nisso. A gente foi tirar o farol, a lanterna traseira aqui e tava quebrada, ó. Tava meio solta aqui. E aí o Anthony viu que ela tava quebrada. A gente vai usar essa cola aqui que é para plástico mesmo, para colar esse suportezinho ali. O cara da concessionária que veio essa semana passar aqui entregar as capas de paralama, ele tava comentando como as peças plásticas das Ferraris são fracas, assim, ou duras, ou elas quebram. E tanto que na concessionária mesmo ele falou, cara, quando quebra qualquer peça, assim, eles até oferecem pro cliente, ó, quer esperar 3 meses para vir uma peça, ou 6 meses para vir uma peça, ou quer que a gente cole aqui por trás? E acabam colando, então tô bem. Se os caras fazem isso na concessionária, acho que a gente não vai tá tão feio. Você tá fazendo a mesma coisa, né? Colando pecinha e colando plásticozinho, né? Exatamente, mas agora a princípio parece bem. Ficou legal. Ficou, né? Ficou bom aqui também. Agora a gente vai tirar a do lado de lá, que é a do lado do motorista. Vamos limpar também. Vamos tirar os dutos de ar, né? Sim, o que a gente tá fazendo aqui é para deixar bem limpinho. Todos esses dutos de ar ali. Cara, nós temos que tirar a caixa de ar pela frente aqui também. Exatamente. Tem que tirar a caixa inteira aqui, ó. Que aqui a gente limpou por fora, ó, mas aqui tem que ver como é que vai chegar nessa caixa por aqui, né? Vamos descobrir. Aí, nós estamos no meio da mexida aqui, ó. Coitado do Corvette aqui, ó. Olha o estado do carro, olha a sujeira. Desde que eu comprei a Ferrari, eu não lavei mais o Corvette. Todo final de semana que eu tenho tempo livre, eu venho aqui mexendo na Ferrari, coitado. Olha a sujeira, ó. Isso aqui é literalmente meu carro de dia a dia, né? Os caras me perguntam qual que é o carro do dia a dia. Eu falei, cara, eu só tenho o Corvette e a Ferrari agora. Aí eu acho que a Ferrari agora vai ser mais dia a dia do que o Corvette. Esse carro aqui, eu me arrependi profundamente de não ter feito um vídeo que nem a gente tá fazendo da saga da Ferrari. A saga da Corvette foi de uma maneira proporcional à da Ferrari, assim, vocês não têm noção que a gente fez esse carro, a gente turbinou ele, esse é um Corvette 2020, um C8 que chama, né? A gente turbinou ele, o Marcelo, o Yuri, a gente fez isso em 8 dias, assim, de baixar o motor, botar a biela pistão, fabricar o kit turbo, botar as turbinas aqui pra cima, fazer tudo funcionar, botar fuel-tech, bomba de combustível, o carro tem aqui, ó, um tanque de metanol na frente, tá andando no E85 agora. E foi uma loucura. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse motor desse carro para trocar a embreagem dele, porque ele ainda tá... Eu só tô andando com 0,2 de pressão, para vocês terem uma ideia, porque a embreagem patina. Assim que eu tiver a embreagem, eu vou botar a embreagem e aí eu vou documentar tudo. Para trocar a embreagem tem que baixar o motor inteiro, tirar tudo. A gente vai aproveitar e fazer uma revisão, porque esse carro já tem 4.500 km já rodado de turbo. Tava dando uma manutenção nele aqui, eu fiz uma ligação num sensor a mais na Fueltech, ó. Eu tirei o porta-copo desse carro e botei a FT aqui no meio, ó. Então, queria mostrar pra vocês um pouquinho aí. Uma coisa que pra mim é um toque muito importante é o símbolo aqui, ó. Aqui dentro do carro a gente tirou esse símbolo aqui que é do carro, que é 355 F1, né? O F1 é porque esse carro tinha o câmbio automatizado F1, né? E todo mundo quando troca o câmbio desse carro pro manual, eles trocam esse símbolo também porque é meio que diferente. Só que na verdade ele já era parecido com FT. E o que a gente fez, ó? A gente simplesmente fez um 355 FT, ó, com a mesma fonte, ó. Em vez de F1, ele é um FT de Fueltech. Então, olha só que bacana agora aqui, ó. Vou colar ele aqui, ó. E ele vai ser um toquezinho assim que o cara tem que prestar atenção pra entender o que é. Mas é
É uns detalhezinhos assim, na minha opinião, que faz total diferença no carro. Cada um vai prestar atenção em um detalhe diferente, só que se tu tiver dezenas de detalhes diferentes que convergem assim para dizer assim, cara, o cara pensar em tudo, sabe? Que ideia, que detalhezinho. Então vai ficar legal isso aí. Estamos sentados aqui dentro do carro, mexendo e fazendo as coisas, e o Leonardo... O que tu tinha perguntado, Leonardo? Da onde que surgiu o teu primeiro contato com a eletrônica? O Leonardo, na verdade, o pai dele trabalha com eletrônica, né? Exatamente. E a minha eletrônica, minha base, vem da minha criação, porque eu tive sempre contato com a eletrônica. Capacitor, diodo, retificador, sempre, a vida inteira montando fonte regulável, amplificador, rádio amador. Não, mas pra mim não foi. Na verdade, até meu pai trabalha com empreendimentos imobiliários, né? E pra mim eu sempre fui muito conectado a isso, por causa do meu pai, na minha adolescência, infância. Então, quando eu cheguei nos 18 anos, 17 anos, eu tive uma dúvida muito grande se eu faria arquitetura ou se eu faria alguma coisa em engenharia civil. Mas eu tinha também, eu sempre gostei de tecnologia, e então eu pensei, vou fazer talvez engenharia elétrica, porque lá isso era em 98, né? 1998, para quem é mais novo, quem nasceu depois disso, nem... Tinha 4 anos de idade. Tinha 4 anos de idade? 4 anos de idade. Tá bom, eu tô ficando velho então. Eu sou de 81, tá? Ainda não fiz 40, mas vou fazer esse ano agora. Aí como eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade, às vezes as pessoas pensam que todo mundo sabe, tem que sair do colégio sabendo exatamente o que é o futuro. Eu não sabia o que eu queria no meu futuro. Eu fiz faculdade na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para arquitetura, e botei engenharia elétrica na PUC do Rio Grande do Sul. Só que a PUC era particular, e a federal era muito difícil de passar, porque ela era de graça também. E aí eu passei, e eu acabei não passando na federal e passei na particular. Que aí, então, ou seja, aí meio que meu futuro meio que decidiu por elétrica, engenharia elétrica, e eu não fiz arquitetura. Eu acabei, fiz o primeiro ano, e aí fui fazer vestibular de novo na URGS, e eu tentei para engenharia elétrica na URGS para passar, porque a URGS era, digamos assim, federal, de graça, um superior. Eu fui tentar fazer o vestibular na URGS, não passei de novo, continuei na PUC. Só que nessa época, na PUC, como eu morava sozinho em Porto Alegre, minha família sempre foi de Santa Cruz, eu tentei ficar o máximo possível, o mínimo possível de tempo em Porto Alegre para poder voltar para Santa Cruz. Então eu fazia 42 créditos por semestre, que isso é aula das 6h45 da manhã até as 10h45 da noite, sem intervalo, só, né, eu digo todos os créditos, na segunda, na terça e na quarta até meio-dia. E aí com isso eu conseguia completar mais do que era o mínimo do semestre, e quarta, meio-dia eu pegava o ônibus, ia para Santa Cruz do Sul, 2 horas de ônibus, e lá eu tinha uma jogzinha pequena, e eu botava um anúncio na quarta-feira no jornal local, que é a Gazeta do Sul, arrumo um computador, vou em casa, e eu tinha uma maletinha com um monte de CD pirata, com uma ferramentinha, e eu ia lá e arrumava os computadores das pessoas na época, isso era em 2000 mais ou menos, 99. E aí eu comecei a arrumar computador e ganhava digamos assim, um dinheiro com isso na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu trabalhava, e aí domingo da noite eu ia de novo para Porto Alegre para estudar. E assim eu fiz praticamente 2 anos mais ou menos, quando eu estava estudando na PUC. E aí eu passei na faculdade, aí eu estudei bastante naquele ano. Eu nunca, até outra pergunta que me fizeram esses dias, eu nunca fui do melhor aluno, tá? Eu fazia o mínimo suficiente para passar. Eu não era o cara que tirava nota alta, tá? Eu sempre fui eficiente, eu dizia. Aí eu passei na URGS, consegui passar. Foi difícil, passei para o segundo semestre, passei em número 65 de 100 vagas. E aí eu consegui transferir para a URGS todas as minhas cadeiras. Eu até dei muita sorte porque eu tinha completado todos os cálculos na PUC. E aí acabei depois me graduando na URGS em 2004, me formei. E aí tem uma outra história que eu conto outro dia, que é quando eu tinha um estágio para ir para a Alemanha, para trabalhar na Alemanha, e eu acabei rodando em 2 cadeiras no final, no último semestre, e eu perdi esse estágio e achei que tinha acabado minha vida, porque eu estava tudo preparado para me mudar para a Alemanha, até coincidentemente tu mora na Alemanha, né? E eu estava tudo preparado para morar na Alemanha, acabei rodando e não perdi esse estágio, tive que ficar lá, só que aí nesse meio da história já estava a Fueltech rodando. Então essa é a minha história aí da parte de faculdade, como é que eu fui cair na engenharia elétrica. E às vezes as pessoas acham que a gente tem tudo totalmente resolvido na cabeça quando tu é um adolescente, mas não, é normal o cara não saber onde é que vai ir. Você tem que seguir o jogo, digamos assim, se adaptando e tentando melhorar, mas não se preocupem quem é que não sabe todo o futuro como é que vai ser aí. Vamos continuar a trabalhar aí, não? Chega de papo. Um monte de gente pergunta também, ó, nos comentários, para tirar as borboletas aqui, ó, né, do F1, que essa aqui com câmbio automatizado que a gente tirou do carro. Aqui tu baixa a marcha, né, o down, e aqui o up para trocar de marcha, né? Só que, olha só que jogada isso aqui, é 2 botões aqui dentro, bem simples, que estão dentro do chicote, estão ligados na Fueltech. Então o que eu posso fazer hoje? Eu consigo configurar na Fueltech qualquer coisa que eu quiser aqui. Então se eu quiser fazer buzina, por exemplo,
através da Fueltech ou direto o fio que seja, eu posso fazer por aqui. Se eu quiser fazer um two-step, por exemplo, para sair o fogo no escape, ou um controle de largada, eu posso fazer aqui. Dá para fazer, por exemplo, para aumentar a pressão de turbo, se eu quiser só dar um aumento de pressão de turbo, eu posso, ou seja, é muito útil esses dois botões, eles ficam bem legal aqui. Então eu não vou tirar, viu? Não quero tirar, eu acho legal pra caramba, só que ele não vai controlar a marcha. Só que ele tá feinho, tá descascando aqui, ó. Então nós vamos tirar esse aqui para tentar pintar ele. Ó, tá bem fácil, descasca aqui mesmo. E vai ficar muito legal isso aí com a direção, né? Sim. Com o volante FT. Cara, Sim, vai ficar show. Casamento. E ele é bom, cara, ele é um sistema bem bacana, assim, às vezes o cara faz que é meio tabajara, esse aqui vai ficar bom. Aí tá já colocando de volta... Restaurada. Outro detalhezinho que eu tava preocupado, é isso aqui, ó. Os controles do ar-condicionado, ó. Estão vendo aqui, ó, ele tá todo envelhecido, o adesivo ficou velho, ó. Esse é um problema bem comum em todos esses carros. É tão comum em ter uma empresa especializada que a própria concessionária da Ferrari, o cara da concessionária me disse, ó, compra desses caras porque eles fazem o adesivo já. Isso aqui é $75 esse adesivo, mas vai deixar essa peça nova, né? Eu comprei dessa empresa, bem bacana a qualidade, ó. E aí a ideia é eu vou trocar esse adesivo aqui, ó. Vai resolver essa peça aqui, um detalhezinho importante. Tem um outro site aqui que chama Ferraris355spider.com. É um cara que tem várias dicas assim de todo detalhezinho, como fazer cada coisa. Por exemplo, inclusive ele botou como trocar o volante, o que tem que tirar, dar os passos passo a passo, ó, como é que vai ficar. Então é legal, tem muita coisa na internet que o cara pode procurar e achar detalhezinhos assim para deixar tudo certinho. É um adesivo que sai desmanchando aqui, ó. Olha só. Ele sai... Olha só como é que tá, ó. É tipo realmente foi um adesivo que esfarelou. É tipo aquele problema que a gente tem nos Audi, né? Dos botões também. Audi também? Audi, mesma coisa. Começa a descascar tudo. Eu achei que era só colar o adesivo por cima, mas olha só, agora tá tudo colando isso aqui, ó. Tive que desmontar os botões, tudo, ó. Tirar umas travinhas, tudo um plástico quebrando, ó, que é a placa do controle do ar-condicionado. Tu vê uma coisa bem antiga, né? Agora tem que limpar isso aqui, tirar um produto químico aqui para limpar isso aqui para poder botar o adesivo por cima. Quando eu tava pesquisando sobre esses botões que grudam, eu vi num vídeo na internet que os caras falando para comprar removedor de maquiagem. Eu comprei isso aqui, não tinha usado porque os botões do carro não estavam ruins. E agora eu fui aqui para ver se isso aqui funciona. Cara, ele desmancha essa cola aqui facinho, ó. Os caras fazem isso aqui nos Audi também, diz que tirar os botões grudentos. Tu viu, Leonardo? Pega esse removedor de maquiagem e limpa os botões que estão grudando, os stick bottom. Ele não é tão químico que ataca o plástico, mas ele remove aquela coisa que fica grudento. Aí, ó, então, removedor de maquiagem, ó, não serve só para remover maquiagem, dá para limpar essas coisas grudentas no console do carro, aí, ó. Cantei vitória antes do tempo aqui, ó. Tentei usar um removedor de maquiagem aqui, não saía o negócio. Aí eu peguei um negócio para tirar adesivo, só melecou o negócio. Peguei o brake cleaner aqui, que é limpador de freio, não ajudou muito. E o que resolveu o problema foi o limpador de forno aqui, ó, que é o violento aqui, ó. Botei o limpador de forno aqui, ó, limpou a peça agora, ó. Refazendo a minha frase, quando é muita cola mesmo, o limpador de forno é bom, viu? Esse eu vi na internet também, vi num vídeo de YouTube que um cara falou para limpar porque ele não agrediu os plásticos. Espero que ele esteja certo aí, vamos ver. Tá no YouTube, tá certo então, né? Imagina que eu vou duvidar disso aí. Tá na internet, é verdade. Se tá na internet é verdade. O removedor de maquiagem é bom quando tu não precisa tirar tinta do negócio, que nem os botões aqui do ar-condicionado, que só precisa tirar meio que um excesso, uma coisa que ficou grudando, mas não tira a tinta. Porque realmente para tirar a cola ali, a tinta, o limpador de forno ficou bom, ó. Ficou limpinho, agora é só lavar e dá pra colar o adesivo em cima. Esse aqui, ó, é o botão do carro, olha só como é que ele tá... Não sei se dá pra ver a textura dele aqui, ó, como ele está sujo, ó. E aqui já é um botão limpo, ó. Limpinho agora, ó. Sequinho já. Os botões saíram tudo, mas eles ficaram meio esbranquiçados, ó. Que é normal, porque limpou. E agora tem esse produto aqui, ó, que a gente passa, que é impressionante, ó. Ultimate Black. Que é bem pra para-choque. Isso a gente tinha passado já quando a gente fez o carro na outra vez. Né, vou mostrar pro pessoal aqui. Ele dá ele absorve no plástico assim e fica zero. O que tu tá fazendo mais aqui já nele? Tô fazendo aqui? Todos esses acabamentos aí, que eu passei um pouco de excesso, agora a gente dá uma Sim, só aqui, tirar o excesso. Mas ele até absorve assim. Cara, parece que o plástico absorve esse produto. Ele fica realmente novo, olha só. O plástico. Não, ele fica assim mesmo, porque teve um monte de coisa no carro que a gente fez assim. Parece que ele cura.
Parece que deixa aqui uns 10, 15 minutos parados, o cara fica novo. Até apareceu a cor desses botões aqui, ó. Tava esse stop aqui, tava feio já do ar-condicionado. Parecia bem fácil de montar. Na verdade deu um pouco mais de trabalho, mas ficou novinho, ó. Aqui atrás, os detalhes, ó. Esse é um difusor das luzes aqui, ó. Ele derreti com ferro de solda porque tava difícil colar isso aqui e era assim que era original. E aqui, ó, esse tinha quebrado esse plástico aqui, arrebentou aqui, ó, não sei se dá pra ver, ó. No ladinho eu passei uma cinta plástica, ó, que segura junto. E esse aqui não tava quebrado, eu já botei a cinta pra evitar. Realmente essas peças plásticas aqui do original estão tudo meio quebrando, né? Então é bom cuidar. Ó, pronto. Zero. Todo o controle do ar-condicionado funcionando, bonitinho. Agora vamos montar no lugar agora. Enquanto isso, o Leonardo está estudando aqui com o Rata Rossa, ó, que é um cara que reforma Ferraris lá na Europa, como tirar o painel do carro, porque a gente não conseguiu descobrir como é que tirar o painel. É uma missão impossível. É difícil? Um troço assim que tem que ser bem estudado mesmo. Ela sai pro lado. Ah, sai pro lado? Sai pro lado, um troço muito estranho, sabe? Ah, legal, bom que a gente achou. Agora, ó, vamos pegar esse cinzeiro aqui, ó. Vocês estão vendo esse símbolo da Ferrari aqui, ó? Quando o cara me entregou a Ferrari, ele me deu uma caixa de peças reserva aqui, ó, que era que ele tinha comprado. Tá aqui o símbolo, ó. O cara mandou esse símbolo 0, ó. Que aquele ali tá meio velhinho, ó. Não sei porquê. Na caixa da Ferrari, ó. Vou botar ele, vou trocar. E vou dar uma limpada boa nisso aqui, ó. Dá pra ver uma sujeira no fundo aqui, tá gastinho o símbolo, ó. Tirei aqui o símbolo, ó. É 2 parafusinhos 5,5. Duas porcas 5,5. E ó como é que tava o símbolo aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito. E aqui o novo, ó. Vai ficar um detalhezinho, mas vai deixar melhor. E aqui tá bem nojento. Passar um limpa-forno aqui, acho que vai tirar isso aqui tudo, ó. Isso foi mais fácil. Ó, pronto. O emblema novo aqui, ó. O antigo tá ali, ó. E por dentro, bonitinho, ó. Eu vou ligar uma coisa que é muito importante quando o cara faz um carro preparado, que é os reservatórios do respiro de óleo do motor. Aqui a gente tem o reservatório de óleo tá lá e ele era ligado no motor, digamos assim, para sugar o vácuo ali. Só que agora, na verdade, como tem pressão de turbo, ele poderia empurrar o óleo de volta para o reservatório. Então a gente tem que ligar separado. O que a gente faz aqui, ó? A gente separou 2 mangueiras lá que vem onde é que iria para o vácuo. Na verdade a gente vai ligar para fora. E eu vou ligar nesse reservatório aqui, ó. E olha que legal a ideia desses reservatórios. Tô abrindo ele aqui, ó. Ele na verdade se separa em 2, ó. E aqui embaixo é um copo que fica, digamos assim, o óleo. Mas aqui, ó, ele vem os 2 do motor, ó. Vem por aqui. Daqui ele, digamos assim, ele desce para baixo. Tem uma espécie de um filtro aqui dentro, ó. Tipo uma tela. E aí aqui embaixo cai o óleo. E aqui, lá por cima, ele vai sugar, ou por aqui ele vai sugar o óleo pro filtro de ar, digamos assim. Então vai só o vapor de óleo para cá, que é o cheiro de óleo, mas o óleo em si ele decanta aqui. Então isso é um separador de óleo, digamos assim. Isso aqui ajuda a não derramar óleo fora do carro e também não dar cheiro de óleo quando o cara está andando. Esse tipo de coisa é super, super relevante, porque é a coisa mais chata que tem aquele motor que o cara tem um cheiro de óleo sempre quando está andando, né? 9h01 da noite, que dia hoje? Sábado. Estamos aqui eu e o Leonardo, ó. Só que como tá só nós 2 mexendo, a gente fez um monte de coisa aqui e não gravou nada. Então só vou mostrar pra vocês como é que estão os resultados disso aí. Aquele reservatório separador de óleo, ó, que pega as 2 linhas que vem ali, ó, eu coloquei ele aqui embaixo, ó. Então ele ficou bem num lugar sobrando, tinha um suporte aqui sobrando que saiu todo o negócio aquele que injetava ar no escapamento. Aqui eu posso drenar um excesso de óleo por baixo do para-choque mesmo, fica bem fácil. E por aqui, ó, vem as 2 mangueiras que chegam ali do respiro do motor, digamos assim. Aqui ele tem um respiro mesmo e daqui ainda ele vai sugar. Eu vou botar uma mangueira que vai sugar pro filtro de ar da turbina. Então o gás, na verdade, ele vai dar por arrasto, ele vai vir um pouco pela turbina. Leonardo tá trabalhando na elétrica ali, ele fez ontem todo o chicote novo da bomba, né? Quando funcionou o carro a primeira vez, tinha um fusível de 20 pela original e esse fusível estourou porque as 2 bombas são muito fortes. Então a gente ficou... sabia que tinha que trocar toda a elétrica da bomba, então botou um relé aqui, ó. Curiosamente, esse carro aqui, a fiação original, ela é muito fina.
é alguma coisa assim com uma bomba que puxa 10 amperes. Não mais que isso. Tá? Então, tipo, é para não botar peso mesmo. Eles não botam sobrando. Aí que a gente botou um relé aqui, aquele que é bem bacana, que a gente é brasileiro esse relé aqui, a gente vende muito bem nos Estados Unidos, que ele tem um fusível integrado, um LED, e ele é transparente, dá para até ver ele por dentro, então facilita bastante. E a gente puxou toda a fiação para a bomba separado, mais grossa, para não ter esse tipo de problema. Toda a bateria, né, a gente fez, Leonardo Foi fez... feita a restauração, tem as capas de roda que a gente fez. Olha que legal que ficou, todo o console do ar-condicionado, ó, zero agora. Aquela peça do cinzeiro eu limpei ali, só que como ela é metálica, ela fica um preto diferente. Achei isso meio estranho, mas paciência. Mas pelo menos está tudo bonitinho. Tem inclusive o símbolo novo ali, ó, que eu instalei. E aqui no chicote, ó, que vocês, para quem não acompanhou, tem um episódio no canal da Fueltech que conta toda a instalação que foi feita aqui do chicote do carro, que é o plug and play. Desplugou esse original e plugou aqui, daqui vai para FT600 e para o resto do equipamento no carro. E agora tu está ligando os conectores Deutsch para as wastegate, né? Exatamente. Porque a gente já deixou... a parte elétrica do wastegate. O wastegate estava desligado, aqui não. O wastegate é a válvula de regular a pressão de turbo, né? E essa é uma válvula eletrônica, ela não tem CO2, não tem nem ar, né? Não tem mola, não tem nada. E aí ela só tem os fios aqui. Então o chicote já está chegando aqui, a gente vai só ligar os conectores dela para poder atuar. Bom dia, para mim aqui é domingo. Domingo de manhã, primeira coisa, chega na empresa aqui é o chimarrão, como bom gaúcho. Esquentar água, fazer um chimarrão, é minha energia aí, todo dia eu tomo uma térmica por... Mas queria comentar com vocês uma coisa interessante. Ontem eu fiquei trabalhando aqui, eu e o Leonardo ficamos trabalhando até umas 11 e pouco da noite. E aí quando eu levantamos a cabeça do carro, eu fui dar uma olhada no celular, nas mídias sociais, como é que tava, no YouTube e tudo. Até legal, esse vídeo da quarto episódio deu maior audiência nas primeiras 24 horas de todos os vídeos. Passou de 100 mil views em 24 horas, que é bem legal. Eu já tô feliz aí que tá bastante gente acompanhando e ansiosa por isso. A segunda coisa que eu quero falar é que eu vou começar a fazer os vídeos semanais mesmo, então eu tinha cortado esse vídeo em 2 e colocado, mas eu vou colocar todo sábado, então vou fazer o possível, tá? Eu não prometo 100%, mas enquanto tiver conteúdo e for criando eu vou botar. E outra coisa também, a Ferrari, ela não acabou, viu? Não é o episódio final. Muita gente se apavorou, me mandou uma mensagem perguntando se era o episódio final. Não, é o final da instalação do turbo. Ainda tem muita história para contar nesse carro, vocês vão acompanhar aí. E quando acabar a história para contar nesse carro, a gente vai ter outros carros para fazer. Inclusive, deixa nos comentários qual carro tu acha que fica legal fazer uma história ou entrar pro canal aí pra gente fazer alguns projetos aí. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, que eu vi vários comentários aí perguntando sobre a válvula de prioridade, ou a válvula de espirro, né? Que as pessoas perguntaram por que não colocou, mas na verdade colocou, ó. Essa válvula aqui, ó, é a válvula que faz isso aí. Ela é uma válvula chama blow off, é uma válvula, ela alivia a pressão quando tira o pé e as borboletas fecham. O ar que a turbina está enviando não pode entrar dentro do motor, esse ar, na verdade, em vez de voltar pela boca da turbina, que chama surge, que é aquele recircular o ar, o refluxo, que pode quebrar o eixo da turbina, essa válvula abre e ele joga o ar fora. Só que a diferença é a seguinte, essa válvula ela só faz barulho quando tiver pressão mesmo. E como eu não estou ainda andando com pressão, não deu para escutar ela, não deu para escutar nenhum barulho dela. E aí respondendo a outra pergunta, ó, esse aqui é o dinamômetro de hub da Fueltech, né? Que é um dinamômetro que eu já expliquei no outro vídeo, mas a gente tira as rodas do carro, né? E parafusa direto aqui nesse cubo, ó. Então fica muito simples de parafusar. E aqui dentro, ó, ele tem um baita de um freio que chama aqui, ó, que é que nem freio eletromagnético de trem, assim. São 2, inclusive, nesse aqui, porque esse dinamômetro ele toca mais de 6.000 cavalos. E aí, quando ele mede aqui uma rotação, ó, e tem uma célula de carga aqui como se fosse como qualquer dinamômetro. E aí mede a potência do carro, né? E aí tem a central que é ali e os monitores aqui, ó. Mas o dinamômetro hub, ele é muito bom porque ele não patina pneu, então tá parafusado. Por isso que aqui na Fueltech a gente consegue medir carros aí de 5.000 cavalos na roda, assim, com tranquilidade, enquanto que no dinamômetro de rolo, onde é que o pneu vai na roda, ele normalmente patina o pneu já com 1.500 cavalos normalmente. Então essa é a questão. Mas respondendo sobre a Ferrari, todo mundo tá perguntando, e o carro no dinamômetro, Vocês viram que no episódio 3, se eu não me engano, no início eu coloquei o carro no dinamômetro aspirado ainda, já com Fueltech, para ver a potência, só que a bomba de combustível estava ruim e eu não pude acelerar mais que 4.000 RPM, então não deu para medir a potência aspirada. Aí a gente já turbinou o carro, só que agora, o que eu fiz? Vocês se lembram que eu botei uma wastegate eletrônica no carro? A wastegate eletrônica, ó, ela é a válvula que regula a pressão de turbo, né? Essa peça aqui, ó, são duas, ó, tá uma aqui
e a outra aqui, ó. Ela é bem maior, inclusive, que uma wastegate tradicional. Essa wastegate eletrônica, ela não tem ar, não tem mola, e o controle dela é totalmente pela injeção eletrônica, pela Fueltech no caso. Só que esse é um produto tão novo no mercado que nenhuma ECU do mundo, nenhuma injeção programada do mundo ainda tem totalmente pronto a função de controle dela. E esse produto, eu não sei de nenhum carro nesse momento que já está correndo, competindo com ela. Todos os carros que estão usando essa wastegate eletrônica são carros em geral de desenvolvimento e não está ainda pronto essa função de ninguém. E nós da Fueltech, nós estamos trabalhando para desenvolver essa função e controlar essa wastegate eletrônica, mas ela ainda está em fase de desenvolvimento. Então a gente ainda está testando as versões que a gente chama de beta, que é uma versão onde não tem a função completa e ela não está pronta ainda para ser solta no mercado. Das próximas semanas eu já acredito que a gente tem uma versão funcional que eu vou botar no dinamômetro, só que mesmo quando eu botar no dinamômetro eu ainda não tenho certeza se ela vai estar funcional a ponto de eu testar a potência do carro ou se eu vou ter que fazer uns testes mais da wastegate ou não. Então essa é uma das razões, inclusive, a origem muito de eu ter uns carros desses ou mexer nos carros é porque meu principal trabalho, lembrando de repente para quem não me conhece, eu sou o fundador da Fueltech, eu sou o presidente, eles chamam de CEO, é um nomezinho bonitinho, mas só que o meu papel na Fueltech eu sou o que coordena todo o desenvolvimento de novos negócios, de produtos e esse tipo de coisa. Então eu sempre gosto muito de ter a mão na massa e ter um carro que eu possa desenvolver as funções, desenvolver os produtos, e eu sempre boto literalmente a última coisa que a gente está desenvolvendo. Assim foi no Corvette, aqui no C8, que a gente testou um monte de funções, desenvolveu várias coisas novas aí que hoje estão disponíveis aí nos produtos normais. Inclusive, para quem conhece o meu Caliber, eu tenho um Caliber no Brasil, que é meu desde 2013, eu acho. Aquele carro já teve mais de 20 motores, já teve todas as ECUs da Fueltech, desde a Race Pro até a FT600. Sempre usei para desenvolver, é um carro que eu usava bastante mesmo. Agora que eu estou nos Estados Unidos, o carro fica no Brasil e eu acabo vendo ele lá só quando eu vou para o Brasil, mas fico louco para andar com ele quando eu estou lá. E também tem o meu Mazda no Brasil, com aquele RX-7 amarelo. Também a mesma coisa, a gente desenvolveu muita coisa de motor rotativo nele. Então eu sempre curto muito ter um carro que eu possa testar isso aí. Eu curto tanto que os meus 4 carros pessoais são exatamente 4 carros, 2 portas, 2 lugares. Ah não, Caliber é 4 lugares, mas o Mazda, a Ferrari e o Corvette são 2 lugares, 2 portas, não dá pra nem levar a família neles. E não são, digamos assim, carros propriamente de dia a dia, é o que eu curto. Eu gosto de ter um carro desse pra andar no dia a dia, então até brincadeiras à parte, a Ferrari vai ser meu carro de dia a dia aqui junto com o Corvette. Eu vou pegar um dos dois, a terceira opção é a minivan da minha esposa, que eu só pego quando eu tenho que levar todo mundo junto. Mas queria dar um update pra vocês aí sobre o dinamômetro, sobre essas questões de desenvolvimento e como é que a gente faz isso aí. E uma coisa interessante aqui para comentar, nenhum carro novo não vem com extintor de incêndio dentro do carro. E isso é uma coisa assim, eu já salvei meu Calibre uma vez porque tive um princípio de incêndio e eu precisei usar o extintor que estava dentro do carro, tanto que por isso que eu uso sempre. Até quem viu aquele vídeo do TK, que eu fui buscar ele de RX-7 no aeroporto em Porto Alegre, viram que eu tinha 2 extintores de incêndio dentro do carro e eu estava passando por porta-mala. E é meu costume sempre ter um extintor de incêndio no carro porque pode custar caro. E essas Ferraris ainda, ela tem aquela fama de pegar fogo por causa da linha de combustível, que é uma coisa que essa aqui a princípio já está com a linha certa, mas mesmo assim acho que é importante ter. Só que aqui nos Estados Unidos, cara, tem um tipo de extintor que é muito legal, que ele chama de Alon ou Alotron, é alguma variação do gás. Ele é um tipo ABC, só que ele não é assim, não tem pó, ele não suja nada, ele é um gás, é melhor que o CO2, ele serve para líquido, para madeira, para tudo. É um negócio muito top, é o que nem por exemplo, todos os carros de corrida usam, e além disso ele é muito leve. E olha que bacana esse extintor, ele é de alumínio e ele tem toda essa parte aqui, ó, billet, ó. Inclusive é bonito, sabe? Então ele fica literalmente uma peça de decoração. E aí eu tava pensando aonde botar ele, ó. Eu vou botar ele aqui atrás, ó. Aqui atrás do banco, ó. Ele vai ficar bem escondidinho ali, ó. É bem fácil acesso do motorista, ó. E eu comprei um suporte para ele. É melhor aqui do que na verdade embaixo do banco aqui, que pode atrapalhar um pouquinho. Então vai ficar legal essa parte, porque além de ficar à vista, ele é bonito, fica bem acessível e num lugar que não atrapalha nada. É um detalhe importante, mas é bom pensar nessas coisas. Vocês acharam que eu ia deixar a pintura tão feia como é que tava, né? Não, ó, consegui uns caras que vão fazer aqui, enquanto a gente tá trabalhando no carro, eles vão fazer o polimento, vão tentar acertar umas diferenças de cor. Tem uns quantos detalhes assim no carro que tá bem feio aqui, tá bem sujo esse verniz aqui, ó. Eu não entendo muito, mas quando os caras começam a falar, tu te impressiona, ó. A diferença de cor dessas duas peças. Aqui tem uns trincados, ó, aqui também, ó.
E eles vão dar vão polir inteiro, vão dar uns retoques e vamos ver como é que vai ficar o carro. Tá isolando agora aqui, ó. Uma coisa legal é que ele preparou a tinta, ó, e ele trouxe pra mim uma reserva, assim, depois se eu precisar dar uns retoquezinhos pra ficar, pra no futuro usar. Então fico guardado aí, se tiver um chipzinho de pedra aí, dá pra tentar arrumar aí. Aqui é legal o isolamento, tudo. Essa parte aí, no Brasil se faz muito bem, né? Vocês conhecem bem. Aqui nos Estados Unidos que é mais difícil ser gente que faça assim, com bastante carinho, digamos assim, sabe? Normalmente o americano é meio rapidão, assim, quer fazer qualquer coisa. Vamos ver. Esses caras aqui foram recomendados. Esses caras aqui são mexicanos, são gente boa pra caramba, são locais aqui. E são bem amigos do cara que faz pra mim as pinturas de para-choque que tá fazendo. E ele diz, não, os caras são bons. Pede aí que eles vão fazer e estão aqui domingo aqui pra resolver. Vamos ver como é que vai ficar. Nos outros vídeos, todo mundo perguntou o que era aquele Supra que estava estacionado no fundo aqui, né? Só que o Supra não tá mais aqui. Na verdade, o Supra não é meu, obviamente. Aquele Supra era de um cliente que tava com o carro aqui emprestado pra gente desenvolver algumas funções. E, na verdade, o carro já saiu. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Detalhe, o Supra tá na minha lista, viu? Eu quero muito ter um carro, um 2JZ, um Supra. Só que eu acho que o Supra é um valor, assim, absurdo, assim, pelo que tá valendo no mercado hoje. Pra ter uma ideia, um Supra... ele é mais caro do que uma Ferrari, por exemplo, nos Estados Unidos. Aquele Supra que estava aqui, ele vale uns 90 mil dólares, tá? Imagina, a Ferrari eu paguei 30. Claro, vou gastar mais 20, 30 nela, mas ainda assim é mais pronta. Essa Ferrari vai custar mais barato que aquele Supra pronto. Então, Supra nos Estados Unidos está meio proibitivo. Eu até acho que se eu for um dia comprar um 6 cilindros japonês, talvez eu vou mais para um Nissan GT-R, alguma coisa assim. Porque eu também queria um carro que fosse direção lá direito. Isso é um outro que está na lista aí. Mas esse é um assunto para outra hora. Deixa eu mostrar para vocês o que está na oficina aqui hoje. E eu quero saber o que vocês acham desses carros aqui. Esse é um Barracuda. É um clássico esse carro. E vamos... eu não posso falar ainda o que a gente está fazendo com esse carro. Mas dá uma escutada aqui no barulho do motor aqui, ó. Ó. Será que o barulho é legal? Só uma palhinha aí. Vamos ver o que vai acontecer com esse carro aqui, ó. Essa aqui é uma parte que eu não consegui ninguém brasileiro aqui para poder dar uma mão. Ó, acabando o polimento aqui. Já tá... não dá pra ver o brilho ainda, mas já deu pra... vai dar pra levantar daqui a pouquinho. Já temos um brilho no carro agora, ó. Que diferença, pra quem não... imagina, nós não tinha lavado o carro desde que eu comprei. Desde que pegamos o carro não tinha lavado, ó. Agora tá... polido. Que coisa linda. Bah, que diferença. E a Ferrari ficou pronta. Eu não acredito. Que correria, que loucura, que emoção. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu acho que pra mim é a melhor Ferrari 355 da história. Modéstia à parte. Olha que bacana. Painel de fibra de carbono. Logo especial. Toda polida. As rodas, ó, pintadas. O logo, emblema novo. Pneu Mickey Thompson na traseira, semi-slick. Toda a pintura brilhosa, pneu novo na frente, os faróis funcionando, o símbolo, farol de milha, lanterninha, pisca, o adesivo Fueltech, muito bonito no para-brisa, limpadores funcionando. E olha a iluminação do motor, intercooler, tudo isso que vocês já viram, os acabamentos de fibra de carbono, a Nano instalada aqui. Tudo como
tinha que ser. Escapamento, capota nova. E vamos pro interior agora. Olha, esse painel é todo de fibra de carbono e ele tem o logo, ó, Ferrari Fueltech, na fonte da Ferrari. Interior todo renovado, extintor de incêndio, os tapetes, o volante Fueltech que eu tanto queria, Fueltech instalada, o símbolo, tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo funcionando. É uma grande emoção, falando bem a verdade assim, ó, eu tô assim sem palavras, porque fazer esse carro que estava abandonado, que vocês viram do primeiro episódio, onde a gente achou ele lá naquele canto daquela oficina, todo mundo falou que ninguém recuperaria, que isso aqui era um poço de jogar dinheiro fora. Um pouco mais de um mês a gente transformou esse carro, que era sem dúvida a pior Ferrari à venda nos Estados Unidos, talvez na melhor Ferrari, ó, não na melhor no sentido de original, mas na melhor no sentido de melhorada mesmo. É um carro que está atualizado, um carro moderno, tudo de bom, do melhor, e ao mesmo tempo não foi nada de desperdício, eu digo dinheiro, ou simplesmente só dinheiro, foi muito trabalho. Foi um esforço muito grande de todas essas pessoas que participaram nesse projeto, fazer isso aqui acontecer. Muita paixão, muito esforço, e eu quero agradecer muito a todos vocês que acompanharam trazer esse carro de volta à vida como nunca. Então agora a gente está pronto para ir para o evento final de semana, para mostrar esse carro pela primeira vez. Vai ser uma emoção muito grande estar com esse carro no evento final de semana. E vocês estão achando que a saga da Ferrari acabou? Fiquem tranquilo que não acabou. Agora mesmo que a gente vai começar a curtir esse carro, acertar ele. Aguarde o vídeo do dinamômetro, porque esse eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer. Eu acho que vai ser um barulho inacreditável. Eu quero andar com esse carro muito na rua e vocês vão acompanhar tudo que a gente aprontar com ele. Então continua acompanhando aí. Aguardem os próximos capítulos, aguardem os próximos projetos. Tem outros carros aí, novidade, que vão surgir nos meus vídeos. E muito obrigado a todos. Eu fico muito feliz pela audiência. Deixe nos seus comentários aí o que vocês estão achando, o que vocês acharam da Ferrari. Quais carros vocês acham também que deveriam fazer parte de um futuro projeto meu aí. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal!